Êxodo capítulo 9. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: Esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Versículo 27. A essa altura, a população do Egito estava exausta e certamente tomada de enfermidades. O sangue, as rãs, os piolhos, as moscas já haviam causado grande estrago e todo o país estava em estado de calamidade pública. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia pragas. A obstinação de Faraó e seus oficiais mantinha o Egito debaixo do juízo divino. E aquele pesadelo estava longe de terminar, pois quanto mais Faraó endurecia o coração, mais o Senhor manifestava o seu poder para que seu nome fosse anunciado em toda a terra, tornando o Egito em exemplo e assunto internacional diante das demais nações. Aquele que era um dos maiores impérios da época estava à beira do colapso e da ruína. Na quinta praga, Deus feriu todo o seu gado com pestilência gravíssima, mas do rebanho de Israel não morrera um sequer, verdade essa que o próprio Faraó mandou verificar. Mas ainda assim, o rei do Egito permaneceu inabalável em sua teimosia, que custou ao seu povo uma praga de úlceras. Sua saúde física foi afetada com tumores que certamente eram dolorosos e incômodos. Nem isso, porém, dobrou Faraó de sua posição irredutível, de sorte que desta vez a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Era como se ele tivesse atingido o grau irreversível do pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito do Senhor apela ao coração humano de forma incessante, mas jamais ultrapassa a barreira do livre-arbítrio. Caso o homem o rejeite em rebelião aberta, acontece o que Jesus chamou de pecado imperdoável. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus capítulo 12, versículo 31. A rebelião consumada de Faraó era uma clara rejeição ao Espírito do Senhor. E se a voz do Espírito não mais é ouvida, não há como haver mudança. O terreno do coração passa a ter um dono destrutivo. Satanás ocupa a consciência e tudo o que vem de Deus é visto como desprezível e irrelevante. Na confissão, esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios, parecia finalmente haver algum fio de esperança de que Faraó houvesse se arrependido. Contudo, Moisés rapidamente percebeu que tão logo cessasse a praga, ele tornaria a endurecer o coração. Então declarou: Eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Não era necessário ser profeta para perceber que as atitudes de Faraó não eram coerentes com a sua fala. Jesus disse, amados, que toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículos 17 e 20. A nossa vida é uma revelação não somente de quem somos, mas a quem pertencemos. O Senhor disse que Moisés seria como Deus sobre Faraó e Arão como profeta. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Somos chamados a ser testemunhas de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. Pregando o seu evangelho eterno e confiando na obra de convencimento e conversão do Espírito Santo. O endurecimento do coração de Faraó fazia a missão de Moisés parecer infrutífera, mas tudo estava acontecendo como o Senhor tinha dito a Moisés. Se você ainda não consegue enxergar os frutos da missão que Deus lhe confiou, simplesmente persevere e confie. Talvez nem os vejamos aqui, mas se não largarmos a mão do Senhor, o céu vai revelar que a obra que plantamos ou regamos, o Espírito Santo, deu o crescimento. Oremos, amados.
Nosso bom Deus, nós te agradecemos pelo sublime privilégio de te servir e servir aos nossos pequeninos irmãos. Somos todos pecadores e carecemos da tua graça salvífica, mas sabemos que nem todos aceitarão o teu evangelho. Ajuda-nos, Pai, a pregar sem fazer distinção, sabendo que esta parte da obra pertence somente a ti. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, testemunhas de Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.